Pessoal, então vamos lá, vamos começar a revisar a prova. Não sei se vai ser possível revisar todas as questões, tá? Porque é uma parte que envolve cálculo. São 15 questões, tá? Então, se der tempo, ok. Se não der tempo, na nossa próxima aula, a gente dá sequência na revisão da prova. É claro que ao revisar a prova, nós já estamos revisando aí também o conteúdo para a prova de recuperação. Bom, pessoal, o professor teve uma preocupação que são 15 questões, tá? Geralmente a minha prova, quando o assunto envolve estequiometria, tá? E envolve essa parte de soluções de cálculos, geralmente eu coloco uma média de 8 questões. Por quê? Porque são questões que envolvem cálculos, né? Então, geralmente, assim, na aula presencial, fica 50% praticamente da turma, 40% da turma ainda nos últimos minutos resolvendo com 8 questões. E o professor tinha que colocar obrigatoriamente 15 questões à disposição de vocês. Então, o professor o quê? Pô, vamos colocar questões de onde vocês vão resolver de forma rápida. Por isso que veio essas barbadinhas aí para vocês, tá? Porque praticamente 8 questões seriam questões aí características da prova do professor Gabriel, mas como são 15 questões, para vocês conseguirem fazer toda a prova de forma tranquila, o professor colocou essas barbadinhas para vocês aí, que vai ajudar por ir. E isso foi um dos motivos que ajudou aí na nota de vocês, tá? Essas questões aí que o professor foi obrigado aí, porque senão não daria tempo. Vocês mesmo tendo 2 horas, vocês não resolveram 15 questões propriamente dito de estequiometria. Não dá tempo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver. Número 1. Isso é doido se não faz isso aqui, né? Teve doido que errou, teve um doido que errou, tá? Né? Não sei se é doido ou doida, não prestei atenção na pessoa, né? Mas sei que uma errou, essa não sei como conseguiu. Mas vamos embora. O número de moléculas de 1 mol de água. É claro, às vezes talvez eu não dá, não, tá muito fácil. Não pode ser essa, né? Então, aí, o número de moléculas de 1 mol de água corresponde a 6 vezes 10 a 23. Pessoal, na realidade, tá? Só para destacar, isso né, não é tão importante, mas dependendo do exercício, vocês têm que saber esse valor aqui, ó, 0,2. Lá de 1 mol tem que 6,02 vezes 10 na 23. Porque se na verdade, se fosse 2 mols, seria o quê? 2 vezes isso aqui, que daria quanto? 2 vezes 6, 12,02 vezes 2, 0,4 vezes 10 na 23. Tá? Então, mas para efeitos de cálculos, tá? A gente utiliza 6 vezes 10 na 23, porque é um número muito pequeno. Mas se aparecer um exercício lá que fala 2 mols, aparecer esse número aqui, 0,4, 0,6, é porque, na realidade, eles consideram 6,02, tá? Mas o número de moléculas de 1 mol de água de qualquer substância vai ser sempre 6 vezes 10 na 23. Bom, mais uma questão. 2. O volume de oxigênio em 1 mol de oxigênio. Né? Por que o professor destacou para ti? Tá? Vamos analisar essa imagem aqui que eu coloquei. Essa imagem não estava na prova de vocês, tá? Isso aqui é só para concluir a explicação do professor, tá? Estava somente o texto. E eu coloquei agora essa imagem para poder explicar. Repare que aqui nós temos o hélio, o nitrogênio e o metano. Por que nós temos 3 gases diferentes? Mas, ó, sobre a pressão, repare que estão na mesma pressão, 1 atm, e estão na mesma temperatura, 0 graus Celsius. Essas condições significam que está na condição normal de temperatura e pressão. E quando está na CMTP, quanto é que é o volume de qualquer substância? O volume vai corresponder a 22,4 litros. Qualquer substância que esteja a pressão de 1 atm a 0 graus Celsius, ou seja, na condição normal de temperatura, o volume vai ser de 22,4 litros. Né? Não lembro se alguém errou essa questão, não lembro ter analisado. Tá aí. Tá? Cada questão que vocês fizeram, tá? O professor recebe por aluno, cada aluno tem ali as questões que acertaram, as questões que erraram. Tá? Então a gente sabe, ou seja, o sistema dá condições para a gente identificar o que cada aluno acertou e qual a proporção que a turma acertou. Então, ou seja, o sistema é muito bom mesmo. Tá, pessoal? E eu não me lembro que alguém tenha errado essa questão, tá?
Ok, então falou um mol de qualquer substância, desde que esteja na condição normal, temperatura e pressão, ou seja, pressão de 1 atm e 0 graus Celsius. Se não tiver a 1 atm, claro, já agregando isso para a prova de recuperação, se não tiver em 1 atm ou 0 graus Celsius, aí nós temos que usar o PVNRT. Se lembra lá, professor Viadão na recusa Taradão? A gente tem que usar aquela forma, PVNRT. Aquela brincadeirinha. Desculpa a brincadeira, pessoal. Vamos lá. Vamos para mais uma questão da prova. Terceira questão. Essas três primeiras, assim, meu Deus. Assim, de pai, assim, é o pai fazendo, ou a mãe fazendo a questão, o avô, dependendo do parente, né? Fazendo aí a prova para vocês. A massa molar da água, né? Então, praticamente, nós tínhamos que pegar lá a água. Nós temos o quê? Quantos hidrogênio tem a substância? Água, 2 hidrogênios. Quantos oxigênio? 1. Quanto equivale a massa do hidrogênio? 1. Quanto equivale a massa do oxigênio? 16. Aí, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. E era só somar. 16 mais 2, 18. Pronto. Aqui o gabarito da prova. Olha só, pessoal, 3 questões. 3, assim. E uma. Tá? Se não fosse 15 questões, essas questões não estariam na prova. Tá? Bom, vamos lá. Agora já começando assim, ó, o padrão aí, tá? Das questões que caem de estequiometria. Bom, a questão 4 fala o quê? Só organizar o tempo. Tá. Qual o volume de monóxido de carbono, nosso CO, em 10 mols de CO2? Aí deu lá, dados, carbono vale 12, oxigênio vale 16, e aqui parece o quê? A reação química, né? A reação química. Quando o ar e o monóxido de carbono se encontram na mesma pressão e temperatura. Então, vamos lá. Vamos entender como é que a gente faz a estequiometria. Isso já é uma base que você deve fazer aí na prova de recuperação. Então, nós temos a reação, tá? A reação aqui, tá? O professor escreveu aqui, ó, CO mais 1 meio de oxigênio mais CO2. Então, como é que a gente resolve a estequiometria? Qual o volume de CO? Então, ele quer saber qual o volume de monóxido de carbono em 10 mols. Em 10 mols de gás carbônico. Né? Que é o nosso CO2. Bom, o que que tem? Se eu tenho aqui embaixo o volume, o que que eu vou colocar aqui? 22,4 litros. Vezes o número que está na frente. Como é o número 1, não preciso multiplicar, né? Porque qualquer número multiplicado por 1 é 22,4. Ok. Agora vamos para o CO2. Se eu tenho aqui mols, aqui embaixo eu coloco os mols. E quantos mols tem aqui na frente do CO2? Nós temos aqui 1 mol de CO2. Então a gente põe 1 aqui. E agora a gente faz a multiplicação, né? A gente multiplicamos em x, que é o último processo, para resolver a estequiometria. 10 vezes 22,4, aqui ó, o volume vai ser o quê? 22,4 vezes 10. Então, basicamente, era só pegar essa vírgula, pular para cá, e nós temos aqui um volume de 224 litros. Embora já seja uma questão mais elaborada, né? Mas é uma questão extremamente fácil. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a nossa quinta questão. O que o professor se preocupou? Pessoal, o professor colocou a questão 4, a questão 5 e a questão 6. Né? Deixa eu ver aqui, ó. E a questão 6 com a mesma reação química. Por que o professor fez isso? Porque o professor tinha uma preocupação com o tempo. Né? Ou seja, eu tenho que dar condições para que os alunos tenham tempo para resolver a prova. Então, praticamente, o professor já colocou a mesma reação, onde praticamente perguntou assim, mudou mols ou massa, tá? Então, ou seja, para uma questão de tempo, é que as reações químicas foram as mesmas, tá? Só com uma questão de organização de tempo. Então, mesma reação, né? Qual a massa de monóxido de carbono em 5 mols de CO2? Então, temos a mesma reação química, tá? CO mais meio oxigênio formando CO2. E agora a gente vai resolver a estequiometria, conforme o professor trabalhou contigo em aula, né? Ou seja,
pegamos os dados do exercício, então, qual a massa do CO? Então, a primeira coisa que é saber qual a massa do CO. Então, qual é a massa? Então, põe X aqui. Em 5 mols de CO2. Então, embaixo de CO2, a gente coloca o quê? 5 mols. Né? Lembrando que a reação estava aqui, né? A professora trouxe para cá a reação. Bom, se esse X é massa, eu não vou colocar aqui 22,4 litros. Eu tenho que calcular a massa do CO. E extremamente fácil, né? O carbono vale quanto? 12. O oxigênio vale quanto? 16. Como só tem um de cada, é só somar 12 mais 16, 28. Então, a massa do CO, 28 gramas. Ok, vamos para o outro lado. Se eu tenho aqui 5 mols, eu tenho a palavra mol embaixo, aqui em cima é mol. E quantos mols eu tenho de CO2? 1 mol. Pronto. E agora? Só multiplicar em X. Ó, o pessoal que saiu mal nessa prova, reparem, a prova estava extremamente fácil. Muito fácil, tá? Praticamente perguntando para vocês o básico do básico do básico, pessoal, tá? Então, não pode dizer, o professor fez uma prova difícil. Não fez, não. Tá? Foi bem tranquila a prova. É claro que tem que ter uma preocupação, que o objetivo não é só passar na prova. Na verdade, passar na prova é secundário. O objetivo é que vocês tenham condições de, quando for cobrar de vocês isso no futuro, vocês têm condições aí de resolver essas questões. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, multiplicar em X. Então, deixa eu pegar aqui. X vezes 1, X, 28 vezes 5. Então, 28 vezes 5, 140. Resposta, letra D. Mais uma questão, estamos na 6ª questão. Repare que o professor novamente botou a mesma reação química, preocupado que vocês tenham tempo tranquilo. Na verdade, todos conseguiram fazer, se eu não me engano, eu acho que todos conseguiram fazer a prova no tempo aí. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver a questão. Então, qual o número de moléculas? Tá, primeira reação, o professor colocou aqui a reação, ó. Tá? Então, qual o número de moléculas de CO? Então, embaixo CO, agora, ó, qual o número de moléculas? Em 12 mols de CO2. Em 12 mols de CO2. Está aqui a pergunta do exercício. O que está embaixo, a gente coloca o que está em cima. Bom, como X aqui é o quê? É o número de moléculas. E quando é o número de moléculas, que número que a gente usa? 6 vezes 10 na 23. Primeira questão, né? O mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Ok, então, colocamos aqui os dados conhecidos. Do outro lado, CO2, se eu tenho aqui 12 mols, aqui eu vou colocar o número de mols. E como tem 1 mol, ok. Agora, o último passo, multiplicamos em X. X vezes 1, X. 6 vezes 10, 23 vezes 12. Então, como é que a gente faz essa multiplicação? Ora, 6 vezes 12, 72, vezes 10 na 23. Repare que o professor aqui não se preocupou, ó, em nem fazer aquela transformação aqui, ó, de pular essa vírgula. O professor poderia querer complicar a vida de vocês e colocar aqui, ó, 7,2 vezes 10 na 24. Né? Na hora de montar essa questão, eu pensei, vou fazer isso. Digo, não. Né? Ou seja, praticamente só vocês têm o padrão aí de organização de resolução da estequiometria. Mas poderia aparecer o quê? Geralmente aparece, tá, pessoal? Não vai aparecer, tenho certeza absoluta, que um Enem da vida não vai aparecer 72 vezes 10 a 23. Tenho certeza que a resposta no Enem seria o quê? 7,2 vezes 10 na 24. Por quê? Quando a vírgula vem para cá, ó, o exponencial aumenta, tá? Então, tem certeza, a resposta seria na prova, na prova do Enem, 7,2 vezes 10 na 24. Pave também, é sempre assim. Ok, vamos para a questão número 7. Bom, agora sim, a questão é um pouquinho mais difícil, tá? Onde vai envolver reagente em excesso. Então, temos aqui a nossa reação química. Lembrando que a primeira preocupação que vocês têm que ter é saber se a reação se ela está balanceada. Então, primeira coisa, nós temos que analisar o metal. Quem é o metal nessa história? Bom, eu sei que o oxigênio é o último. O hidrogênio tem que ser o penúltimo. Eu tenho o S, que é o enxofre, e o sódio.
Ok, o sódio é o metal. Então, é por ele que eu tenho que acertar primeiro. Então, repare, lembrando que aqui eu tenho um reagente e do outro lado eu tenho o produto. 2 vezes 1, ó, aqui eu tenho um sódio, então aqui eu tenho 2 sódios. E eu tenho que ter lá do outro lado do produto 2 sódios. Repare que aqui nós temos o quê? 2 sódios. Beleza. O número de sódio, ou seja, do metal, está certinho. Vamos para o próximo, que é o ametal. Eu tenho aqui, ó, um enxofre. E do outro lado eu tenho que ter apenas um enxofre. Repare que eu também tenho apenas um enxofre. Então, o ametal está certo. Próximo é o hidrogênio. Lembrando, ou seja, a quantidade de hidrogênio total aqui aonde? No reagente. Quantos hidrogênio tem no ácido sulfúrico? Tenho 2 hidrogênios. Quantos hidrogênio que eu tenho no hidróxido de sódio? Ah, professor, eu tenho 1. Não. Esse 2 multiplica. Então, 2 vezes 1, eu tenho aqui também 2 hidrogênios. Então, no total aqui do reagente, nós temos 4 hidrogênios. Tem que ter quantos hidrogênios do outro lado? 4. Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Ok, acertamos a quantidade de hidrogênio, tá certinho. Agora vamos para o oxigênio. Aqui no ácido sulfúrico, quantos oxigênios nós temos? Temos 4 oxigênios. Aqui nós temos 1, então 2 vezes 1, 2. Então, na molécula do ácido sulfúrico nós temos 4 oxigênios. E na molécula do hidróxido de sódio nós temos 2 vezes 1, 2 oxigênios. Então, no total aqui no reagente nós temos 6 átomos de oxigênio. Tem que ter 6 átomos de oxigênio do outro lado. Então, vamos lá para aqui para o sulfato de sódio. Aqui nós temos 4 oxigênios. E vamos para a molécula de água. Aqui tem 1 oxigênio, 2 vezes 1, 2. Então, repare que nós ficamos também com 6 oxigênio. Então, se temos a mesma quantidade no reagente e no produto, a equação está balanceada. Bom, primeira coisa é verificar o balanceamento. Agora, o próximo processo, né, para resolver essa estequiometria é o quê? É a gente começar a pegar os dados do exercício. Então, vamos lá. Em um recipiente são colocados para reagir, aqui, ó, o professor está começando a ler aqui, ó. Em um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico. Né? Ai, meu Deus do céu, quem é o ácido sulfúrico? Lembrando, né? Para ser ácido tem que ter o quê? A letra H na frente. Então, ok. O professor já colocou aqui o... Né? Então, ó, 40 gramas de ácido sulfúrico. Com 40 gramas de hidróxido de sódio. Tá? OH, hidróxido de sódio. Você lembra lá do primeiro ano, né? Se tem OH à direita, a gente chama de hidróxido mais o elemento na frente. Hidróxido de sódio, então 40 gramas de hidróxido de sódio. Tá aqui a pergunta do exercício. Se eu tenho a massa embaixo, eu tenho que colocar o quê? A massa em cima. Aí o quê? O ácido sulfúrico, nós tínhamos que calcular a massa do ácido sulfúrico. São 2 hidrogênio, 1 enxofre e 4 oxigênio. E ao calcular a massa, dava quanto? 98 gramas. Pessoal, estou tranquilo, que eu já calculei a massa do ácido sulfúrico para vocês muitas vezes. Ok. Agora, o próximo tem que calcular a massa do hidróxido de sódio. O sódio é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. O sódio é 40. Como nós temos 2 sódio, 2 vezes 40, a massa aqui é 80. Ok. E o último passo é o quê? É multiplicar em x. Só que o que aconteceu aqui? Né? Quando nós temos, nós não temos nenhum x aqui, ó, nenhuma incógnita, significa que um dos reagentes está em excesso. E é o que o exercício queria saber. Qual o reagente está em excesso? Então, 80 vezes 40 dá 3.200. Isso corresponde ao ácido sulfúrico. E 98 vezes 40 dá 3.220, que responde a hidróxido de sódio. Sempre aquele valor maior, sempre o valor maior, resolvendo dessa forma, tá? Colocando as informações embaixo, tá? É o reagente em excesso. Então, a resposta desse exercício, logicamente, tinha que ser quem? O hidróxido de sódio, sendo o reagente em excesso. Ok? Vamos para mais uma questão. E repare que a questão 8, o professor novamente utilizou a mesma reação química por uma questão de tempo. Por quê? Se fosse uma outra reação, você teria que novamente se preocupar em fazer o balanceamento e tudo isso leva tempo. Então, não. O professor colocou a mesma questão,
Pô, essa questão já está balanceada, então. E ele está pedindo agora, ó, o reagente o quê? Limitante. Por quê? Se um é o reagente excesso, o outro vai ser o quê? O reagente limitante. E detalhe, reagente. Então, praticamente, ao fazer a questão 7, você necessitaria quanto de tempo para resolver essa questão? 10 segundos, 15 segundos. Porque se o hidróxido de sódio é o reagente em excesso, ó, e lembrando que reagente é só a esquerda, o ácido sulfúrico vai ser obrigatoriamente o quê? O reagente limitante. E o que significa o reagente limitante? É que quando ele acaba a reação química. Então, por que o ácido sulfúrico é o reagente limitante? Ora, porque se o hidróxido de sódio é o reagente em excesso, o outro vai ser o reagente limitante. Porque o maior é em excesso e o menor é o limitante. Então, por uma questão de tempo, o professor colocou a mesma reação química para você, porque o professor poderia muito bem pegar uma outra questão, tá, com outra reação química e perguntar qual é o reagente limitante, tá? Só por uma questão de tempo, o professor colocou a mesma, porque se você resolve esse exercício, você resolve todos os demais, porque depois que você aprende estequiometria, você resolve todos eles. É claro que às vezes vem um baita de um texto com transformações de unidades, coisa e tal, que dificulta a vida da gente. Mas a estequiometria é isso aí. Bom, vamos para mais uma questão. E repare com a mesma reação química. Então, reação montada, reação balanceada e está aqui o desenvolvimento. Vamos lá. Então, era 40 gramas. Ó, em um recipiente são colocados 40 gramas de ácido sulfúrico. Então, aqui a gente colocava 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Ok. Como eu tenho massa aqui, a gente tem que calcular a massa do ácido sulfúrico, que é 98, e aqui a gente calcula a massa do hidróxido de sódio. Perfeito? Aí teria que fazer todo esse processo, que seria uma questão nova. Bom, depois a gente tinha que descobrir quem está em excesso. A gente multiplicava em X e a gente descobria que quem está em excesso é o quê? É o hidróxido de sódio. Tá? Se fosse uma questão nova. Então a gente já sabe que quem está em excesso é o hidróxido de sódio. Então quem está em excesso, a gente coloca um X. Né? Sempre aqui, porque foi colocado quanto? Foi colocado 40 gramas. Foi colocado em excesso. 40 gramas é muita coisa. Então a gente coloca um X aqui. Apagar de novo. Então a gente coloca um X para descobrir o quê? Qual a quantidade que deveria ter sido colocado. Foi colocado 40 gramas. Então, qual a quantidade necessária para colocar? Então, colocamos um X aqui. A gente vai multiplicar em X. E a gente vai verificar o quê? Que aqui deveria ter sido colocado 32,5. Ao multiplicar em X, a gente iria encontrar o valor 32,65 gramas. Deveria ter colocado 32,65 gramas. Mas quanto é que foi colocado? Ora, foi colocado 40 gramas. Então ele quer saber assim, qual a massa em excesso? Bom, a gente vai pegar o quê? O que foi colocado, 40 gramas, e diminuímos de quanto? Do que deveria ter sido colocado. Então aqui está a massa que foi em excesso, 7,35 gramas. Tá? Uma questão bem básica aí, bem tranquila, de reagente em excesso. O professor não dificultou a tua prova. Vamos para mais uma questão. Agora, a gente sai da estequiometria, tá? E vamos para quê? Para a parte de soluções. Vamos para a concentração comum. Falou em concentração comum, qual é a fórmula, né? Eu, na minha opinião, de concentração comum, resolver por regra de 3 até... Tá, a gente faz por regra de 3, né? Eu faço. Realmente, concentração comum eu faço por regra de 3. Mas é tão fácil a concentração comum, massa sobre volume, a fórmula é tão tranquila que coloca a fórmula, substitui, é muito rápido. Então, vamos lá. 10. Determine a concentração comum. Então, já sei que obrigatoriamente tem que ser gramas por litro. De uma solução que apresenta 325 gramas. O que é isso? A massa. Dissolvida em 2.000 ml. O professor até facilitou aqui no volume, né? Ou seja, a gente tem que transformar isso em litro. Eu acho que botei desenvolvimento. Botei. Então, a massa, 325 gramas. O volume, 2.000 ml. Detalhe, é gramas por litro. Concentração comum,
padrão gramas por litro. E como é que nós transformamos ml para litro? Dividimos por 1000. Então, cortes do 3 zeros com os 3 zeros, temos aqui o volume em litro. E agora, qual é a fórmula da concentração comum? Massa sobre volume. A massa é 325, a massa é 325, e o volume é 2 litros. Pronto. Aqui está a maior dificuldade, mas como você estava em casa, né, provavelmente vocês usaram a calculadora. Se estivesse no colégio, não ia ter esse mole, você teria que fazer no papel, tá? E ao dividir 325 dividido por 2, aqui dava 62,5 gramas por litro. Letra B é a resposta. Tudo bem? Pessoal, se alguém não estiver entendendo, se alguém tiver alguma dúvida, clica aí no fone, tá? E pergunta, pessoal. Fique à vontade, tá? Vamos para a 11ª questão. São 15 questões. Agora é uma questão que envolve o quê? Envolve título. Né? Qual é a forma do título? Massa soluto. Dividido pela massa soluto mais a massa do solvente. Então, eu tenho que identificar quem é o soluto e quem é o solvente na história. Então, escolha a alternativa que apresenta o título de uma solução que apresenta 90 gramas de cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, dissolvido em 910 gramas. Sempre aquele que tem menor quantidade é o soluto. Sempre ele vai ser o soluto. E aquele que tem maior quantidade vai ser o solvente, que é o sempre M2, né? O soluto é representado pelo número 1. Então, temos aqui a massa soluto e aqui nossa massa do solvente. Bom, então, vamos lá. Ele quer saber o título. Massa soluto 90 gramas, massa solvente 910 gramas. Ok. Se a gente quisesse resolver por regra de 3, era só somar aqui, que tinha 1000 gramas, tá? Mas vamos pela forma, que é o mais tranquilo. O título é massa soluto dividido pela massa soluto mais a massa do solvente. Massa soluto vale quanto? 90. De novo, ó, M1, M1. Repetimos a massa do soluto, ó, mais a massa do solvente. Então, 90, somando embaixo, então 90, 910 mais 90, 1000. E ao fazer essa divisão, a resposta dava 0,09, letra E, a resposta. Tudo bem? Questão bem simples de título, muito fácil, bem tranquilo. E a gente já parte para a questão 12. E a questão 12, ó, repare que o professor fez também essa transição, porque a questão 11, né, a gente encontrava o título, e a questão 12, para transformar o título em porcentagem, era só multiplicar por 100. Então, repare que aqui é a mesma reação, ó, é o mesmo exercício. E para transformar isso em porcentagem, a gente pega o título, porque o título percentual é o quê? É o título vezes 100. Então, o título vale 0,9 vezes 100, ó, pula duas casas, 9%. Ok? Então, tá aí a questão que o professor anulou aí. Tudo bem, pessoal? Então, beleza, tranquilo, bem de boa. Prova de recuperação vai estar nesse padrão, tá? O professor não vai dificultar. Então, o pessoal que está precisando de nota, isso vai ser salvo, isso vai estar na plataforma, tá? No plural, e também vai estar em PDF no grupo, tá? Lá, 13. Aqui agora já é uma questão um pouquinho mais capciosa, um pouquinho mais difícil, que envolve molaridade. E o que torna a molaridade difícil? Porque você tem que saber a fórmula. Depois você estava em casa, né, um pouquinho mais fácil, porque você podia entrar no papel, já ter anotado a fórmula da molaridade. Então, a molaridade é o quê? É a massa do soluto dividido pela massa molar, é o M maiúsculo, ó, vezes o volume em litros. E obrigatoriamente em litro. Agora é pegar os dados, substituir na fórmula e pronto. Então ele queria saber aqui, calcule a molaridade, tá aqui a pergunta, de uma solução que apresenta 30 gramas de carbonato de cálcio. O que é essa 30 gramas? O que o exercício dá é a massa do soluto. A massa molar é o que a gente calcula, a substância. Então, o carbonato, está aqui o carbonato de cálcio, o professor calculou, ó, é um cálcio, um carbono, e quantos oxigênio? 3 oxigênio.
A massa do cálcio é 40, do carbono é 12, do oxigênio é 16. Então, 1 vezes 40 é 40, 1 vezes 12, 12, 3 vezes 6, 48. E somava tudo, 100 gramas. Isso é o quê? Isso é a massa molar da substância. A massa absoluta existe deu, que a gente colocava aqui. O volume, geralmente vão te dar em ml, ou centímetro cúbico. A gente divide por 1000. E ao dividir 250 ml, ó, o volume, 250 ml, dividimos por 1000, temos o litro. Então, a gente substitui aqui. E agora acabou a química, agora a matemática. Massa molar 100 vezes o volume em litros. Deu 30 dividido por quanto? 100 vezes, vai duas casinhas para cá, divide por 25. E ao fazer essa divisão, está aqui. A molaridade corresponde a 1,2 mol por litro. E o gabarito, letra D. Bom, agora as duas últimas questões de gráfico, né? Então, qual a massa aproximada que se dissolve de E? Então, E seria o quê? Uma representação de um sal. Então, está aqui o nosso... Ó, aqui está o nosso sal que a gente tinha que analisar. Então, ele queria saber o quê? Ele queria saber a massa. E que temperatura? 70 graus Celsius. Então, a gente vai procurar a temperatura, né? Está aqui, ó, temperatura a 70 graus Celsius. E como é que a gente identifica a massa? Ó, a gente vai indo até o E, onde parar, ou seja, seria o ponto de saturação, e a gente vai até... Não consigo fazer uma reta, porque eu estou com o mouse. Ó, a gente vai até a massa. Então, aproximadamente, tá? Por isso, ó, massa aproximada, porque na verdade seria aqui umas 29 gramas. Então, aproximadamente 30 gramas. Então, letra A nossa resposta. Bem tranquilo, bem de boa. E a última questão da nossa prova, também uma questão de gráfico, onde vai perguntar qual sal é mais solúvel a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, como é que identifica o mais solúvel? Ora, o mais solúvel é aquele que consegue dissolver uma maior quantidade de massa. Então, ó, nós temos aqui 100 graus Celsius, a temperatura. Então, o primeiro sal, porque a gente traz uma reta aqui, ó, a gente vai identificar ou vai ser o sal, ou vai ser a letra F, ou vai ser o E, ou vai ser o C. Tem que ser um desses três. Bom, aquele que conseguir dissolver uma maior quantidade de massa, ele é, numa mesma temperatura, é o mais solúvel. Só que a 100 graus Celsius, o E vai dissolver aqui, ó, umas 5 gramas. O próximo, o F, desculpa. O D também pode aqui. O D vai dissolver quanto? Vou botar aqui, 35. O D também pode. O próximo, o E vai dissolver uma quantidade de... Aqui... não ficou bem reto, mas vou botar aqui, 50. E o C, repare aqui, ó, o C é o que consegue dissolver uma maior quantidade. Então, aquele que numa mesma temperatura conseguir dissolver uma maior quantidade, é ele que é mais solúvel. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, tá aí a prova de vocês. Repare que foi a prova bem tranquila, tá? Fiquei feliz que a maior parte de vocês saiu muito bem nessa prova. Vamos para aqui. Ok, pessoal? Então, tá aí a nossa prova, tá? Encerramos a nossa aula.